Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Henrique Catai, dos cursos do EAD Laureate, também de Pedagogia, de Letras, e eu vim falar um pouquinho aqui das questões do ENAD, né? Quem está no último semestre do curso, no último ano do curso de Pedagogia, fará o ENAD. E o ENAD tem questões objetivas, no nosso caso aqui, na nossa abordagem, que são bem específicas, se assemelham também a questões de modelos de concurso. Então é interessante a gente conhecer um pouco a estrutura e alguns exemplos, e depois eu tenho um desafio para vocês, que é uma das questões para que você solucione, responda e justifique. Então vamos começar falando da primeira questão, tá? E inicialmente explicando o modelo ENAD de questão. Todas as questões do ENAD, elas são constituídas em três partes, né? Basicamente, né? As questões chamadas objetivas, tá ok? Bom, a primeira parte ela é constituída de um texto base. O que que é um texto base? Ela trabalha com a questão de um problema, de um texto, pode ser de uma charge, pode ser de um desenho, um trecho de um livro, trecho de uma revista, tá? E então ela pode usar tanto uma linguagem verbal como não verbal, então um texto escrito ou um desenho, tá? Em seguida, ela apresenta o enunciado. O enunciado ele constitui a pergunta central, ele possui uma linguagem direta, né? Que já indica o que o avaliador quer naquela questão. E por último, as chamadas alternativas. São sempre compostas de 5 alternativas, não há nenhuma questão com mais ou menos que isso. E somente uma é correta. Não existe nenhuma maneira de você negociar, vamos assim dizer, aquela parece também correta. Não, somente uma é correta. As outras são denominadas incorretas, estão erradas. Então você tem que ter sempre certeza na que você vai escolher, tá? A primeira questão que eu proponho aqui para o nosso debate é a questão 16 do ENAD de 2008 de pedagogia, tá? Então vamos ler, olha só, esse é o texto base, tá? O pensamento pedagógico de Paulo Freire parte de alguns princípios que marcam de forma clara e objetiva o seu modo de entender o ato educativo. Considerando as características do pensamento desse autor, analise as afirmações que se seguem. Veja que o primeiro ponto, a questão está buscando o seu conhecimento, não de um decoreba sobre Paulo Freire, mas o conhecimento que você adquiriu durante o curso, dele ser comentado, quais são os seus pensamentos. Se você lê o livro, é muito melhor, né? Algum livro de Paulo Freire. Mas, mesmo assim, com os debates das disciplinas, com os professores, tá? Então, assim, aí vamos nos concentrar nas 4 afirmações. É daí que a gente precisa pensar, tá? Mas sempre trabalhando, né? A questão Paulo Freire já começou a ativar na sua mente. Então, A1, ensinar é um ato que envolve a reflexão sobre a própria prática. Essa afirmativa está correta, né? Paulo Freire tinha também essa visão. Modificar a cultura originária é parte do processo educativo. Modificar a cultura de uma pessoa é parte da origem dela. Então, se ela tem uma origem cultural específica, eu quero que não seja essa, eu quero modificar, isso está correto? Superar a consciência ingênua é tarefa da ação educativa. É superar a ingenuidade, a consciência e fazer a pessoa ser crítica do seu próprio construtivo. E aí, o que, que é isso? Está certo? Consciência ingênua? Educar é um ato que acontece em todos os espaços da vida. Educar é somente só está na escola. E 5, educar é transmitir o conhecimento erudito e universalmente reconhecido. Quer dizer, o conhecimento popular é desinteressante? Não sei, é o que eu estou perguntando. Essa afirmativa está correta? Bom, estão de acordo com o pensamento de Paulo Freire apenas as afirmações. Então veja bem quais alternativas você terá para escolher. Nós temos aqui as alternativas, somente a afirmação 1 e 2, a 2 e 4, a 1, 3 e 4, a 1, 4 e 5, a 1, 2, 3 e 4. O que a gente pode considerar? Que a resposta correta é a 1, a 3 e a 4. As alternativas 2 e 5 estão incorretas. Vamos saber por quê?
Nós podemos considerar que a afirmação 2 ela está incorreta, porque considera que modificar a cultura original é parte do processo educativo. Mas o processo educativo, ele não é modificar a cultura de uma pessoa, pelo contrário, é valorizá-la. Então, se eu estou numa comunidade, por exemplo, poderia dizer uma comunidade caiçara, né? Pessoas que trabalham com a pesca, crianças, os adolescentes. Não é desvalorizar aquela cultura e modificá-la falando, não, vocês têm que ver num padrão urbano. Não, é valorizá-la, né? Pelo contrário, não significa também ensinar outras coisas. Então, essa afirmação, a 2, está incorreta. Você depois pode voltar ao vídeo e confirmar novamente essa visão. A afirmação 5 também está incorreta, pois educar não é transmitir o conhecimento erudito, né? E que diz respeito somente ao que é chamado grupo hegemônico, né? Nós temos também que desenvolver e trabalhar o conhecimento popular, ou chamado conhecimento, não aquele só conhecimento de um grupo. Quanto mais diversificado, mais as variedades, no totalidade da sua cultura, é muito mais importante e não desprezar outros valores. Então, você pode voltar no slide, numa parte do vídeo, aí você vai perceber que essa alternativa, tanto a 2 e a 5, estão incorretas. Vamos agora a uma outra questão. Bom, essa é a questão 18, né? E nós temos aqui o texto base e o enunciado. Em comparação com a outra, ela é bem mais simples. A outra é uma questão muito comum no ENAD, tá? Várias afirmações e você tem que escolher. Fique atento sempre ao conjunto das afirmações e ao próprio texto base, que ele já determina uma ideia de pensamento. Nesse daqui, principalmente, o texto base é muito importante, tá? Então a gente pode considerar aqui, ó. A elaboração do projeto político-pedagógico é um processo de consolidação da democracia e da autonomia da escola, com vistas à construção de sua identidade. É uma ação intencional, com compromisso definido coletivamente, que reflete a realidade, a busca da superação do presente e aponta possibilidades para o futuro. O projeto político-pedagógico é um documento que não se reduz à dimensão didático-pedagógica. Nesse texto, aqui observamos o enunciado. Veja como ele é objetivo. O projeto político-pedagógico se constitui como, ele não dá margem. O projeto político-pedagógico se constitui como, vamos ver agora as alternativas. Aqui eu já coloquei as alternativas e o comentário, tá? Então eu vou ler seguidamente, tá certo? Então, olha, instrumento legitimador das ações normativas da equipe gestora. O projeto político-pedagógico, ele não visa legitimar poderes e normas da escola. Ele pode até ter abordagem nisso, mas não é o foco. Percebam que ele tem uma busca, né, de identificar qual será o pensamento, o caminho dessa escola que regerá professores, né, regerá os alunos, qual o sentido que ela tem? É muito maior que somente normas e legitimar ações. Desenvolvimento de ações espontâneas da comunidade escolar. Não são ações espontâneas. Se ele já é um projeto, ele é planejado, então não tem nada de espontâneo. Oba, vamos conforme a onda, né? Então não é bem assim. Então, olha só, uma palavrinha faz a diferença total, né, nessa questão. A C, que é a correta, definição de princípios e diretrizes que projetam o vir a ser da escola. Olha que importante. Essa daqui, a C, já faz com que a esteja incorreta, né? Porque o projeto possui diretrizes e princípios que norteiam o caminho da escola. É nortear aqui qual é o nosso caminho, né? Não normas e poderes, não legitimar ações, é nortear um caminho. Por que a D também está incorreta, né? A incorporação de múltiplas teorias pedagógicas produzindo a contemporaneidade. Olha só o detalhe na contemporaneidade. E não é só isso, ele dialoga com teorias pedagógicas do passado e do presente, né? Não é só o que está acontecendo agora, tem que ter um diálogo, né? E principalmente uma escola. Então, só por essa questão contemporaneidade, produzidas na contemporaneidade, quer dizer que eu estou desprezando o passado, né? Ou isso não é bom, isso é importante que eu trabalhe com todos os tempos. E implementação de estrutura organizacional visando a administração interna da escola. O projeto ele não é para uma implementação de uma estrutura. Eu não faço projeto pedagógico preocupado somente com a estrutura da escola, né? Ele está ligado não ligado às questões internas, está ligado também às questões discutidas pedagógicas e políticas que a escola seguirá o caminho
político, pensamentos, que serão debatidos dentro da sala de aula, com os estudantes, com os professores. Então, não é uma estrutura organizacional que reside no projeto pedagógico, tá? Então, essa questão, ela não é fácil, perceba, parece ser simples, porque ela não tem um grande texto anterior, mas ela trabalha com... Qual é o conhecimento que ela exige aqui? Que você conheça um pouco sobre os debates que você estudou sobre político, pedagógico, dentro das disciplinas, a questão do trabalho dentro da sala de aula, fora da sala de aula, como um administrador escolar, as disciplinas que focaram esses conceitos, então isso é muito importante, tá certo? Então, vamos agora para uma terceira questão. Essa terceira questão, ela é um modelo que vocês já vão observar que ela tem um porquê, né? Ela é chamada de causa e consequência, mas não se preocupe com isso. Vamos, olha só. Então, ela tem um texto base, tá? Vamos ao texto base, ó. O professor deve ter a consciência de que os currículos não são conteúdos prontos a serem transmitidos aos alunos. São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Quer dizer, olha só, né? O currículo não é uma construção, não é para conteúdo para só transmitir para estudante, ele é uma construção e seleção. Um texto base já dá muita dica para você responder uma questão. Então, fique sempre atento, leia o texto base, não pula logo, né? Texto base, que enrolação isso daqui. Isso não é uma enrolação, tá? São conhecimentos e práticas expostas às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico. Quer dizer, nada é sempre igual. O momento histórico determina uma interpretação diferente, tá? Então, nós temos a fonte, eles sempre colocam a fonte de um texto, quando eles tiram um trecho de um livro, então, olha só, é um trecho de um livro, né, adaptado, e agora vamos observar no próximo slide o que a gente chama, então, de enunciado, e esse enunciado que utiliza por quê, tá? Olha que interessante esse enunciado, né? Então, ele tem uma frase inicial. Com base na concepção de currículo expressa no texto acima, então a gente lê o texto anterior, qualquer coisa você volta no vídeo, relê novamente, tá? Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. A primeira é uma asserção A. Estamos aqui na asserção 1. Aí nós temos a asserção 2, tá? Essa palavra asserção poderia ser até uma frase, mas eles utilizam a expressão asserção, tá? Então, as asserções. Então, você vai ler a asserção, a primeira e a segunda. Entenda que esse porquê ele tem uma relação, ele tem uma justificativa. Vamos então primeiro ler as asserções, tá ok? Então, ó, as propostas curriculares adotadas na escola advêm de saberes situados em contextos sociais e historicamente definidos, sendo compostas por conteúdos, valores e procedimentos metodológicos dispostos em programas e disciplinas escolares. Percebam que ela tem total relação com o conteúdo que foi definido no chamado texto base, né? Naquele trecho do livro, né? Questão histórica, né? A proposta de um currículo é definida a partir de um contexto social, histórico. Então, nós podemos definir como essa asserção como correta, né? Ela está certa. Aí a gente lê por quê? Aí vem a segunda, a seleção, a sequenciação, a dosagem de conteúdos da cultura a serem desenvolvidos nas situações de ensino e aprendizagem, expressam as finalidades da educação escolar. Percebam que isso é muito importante, quer dizer, a finalidade da educação escolar, ela se dá pela seleção, sequenciação e dosagem de conteúdo da cultura, quer dizer, a cultura local, a cultura de um povo, o conhecimento que está incluído nisso, né? O aprendizado. A proposta de um currículo por meio de uma seleção, de uma sequenciação, quer dizer, ele tem um início, meio e fim, e é uma dosagem. Eu não posso querer dar tudo para uma criança, por exemplo, tudo de uma vez. Olha, vai aqui tudo de uma vez. Então tem uma dosagem paulatina, né? Igual remédio, dosagem. Então dos conteúdos. Então vamos ver agora as alternativas dessa questão. Olha que
importante, né? Volte no texto base, volte no enunciado no vídeo aqui que você está assistindo e depois venha para cá. Você vai observar que nós temos então 5 alternativas. Como eu disse, são sempre 5 alternativas. Uma somente está correta. A B está correta, né? As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Isso você chegou à conclusão. Ao ler as questões, você falou, opa, são as verdadeiras. Então, você descartaria a 1, as asserções 1 e 2 são proposições falsas, matou. Você poderia descartar a C, as asserções 1 e a asserção 1 é uma proposição falsa, você fala, mas se ela é verdadeira, então você descarta essa também, e você descartaria também a, né? A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa, porque se você já pensou, bom, as duas são verdadeiras, matou. Pô, vou para qual? Bom, mas aí você tem um grande desafio, que essa é uma importância, né? Por isso, porquê? Aquele porquezinho tem uma razão, ó. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. O que muda entre a B e a D? E a 2 não é uma justificativa correta da primeira. A 2 não é uma justificativa correta da primeira, gente. Nós vamos observar que ela é, tá? Gente, eu faço comentário no próximo slide, tá bom? Então, como eu afirmei no slide anterior, a proposição 1 ela está correta. As propostas curriculares têm origem dos saberes originários de contextos sociais históricos. Ok, você já até também concordou. A proposta 2, ela também está correta, né? Pois as finalidades da educação escolar são dadas pela seleção, quer dizer, eu seleciono, eu sequencio, doso o conteúdo da cultura, do conhecimento. Agora, aquela dúvida, e aí, a 2 justifica a primeira? Bom, justifica sim, então está incorreta a D, né, que não justifica, né? Pois a escolha e a sequência dos conteúdos da cultura fornece a base para a construção de uma proposta curricular. Como é que eu vou construir uma proposta curricular se eu não sequenciar, se eu não selecionar, se eu não dosar um conteúdo? Vai ficar tudo desorganizado. Então, justifica. É isso que é. Essa é uma questão que acontece na ENAD, é uma questão desafiadora. Eu penso que você observe, mas e você pode observar outras questões até em outras provas de outros cursos. E isso é muito legal. Então, é muita leitura do texto base. Perceberam que o texto base é importante, o enunciado é muito importante, né? Ler várias vezes, ler com atenção as duas proposições, porque aí a asserção está correta, não está correta, tá bom? Então agora vamos para a próxima questão, que aí é o desafio que eu proponho para você. Nós temos aqui a questão 12 do ENAD de 2008, tá? Então você vê que é uma questão que não é tão complexa, né? Ela não tem um enunciado grande, né? Você fala, nossa, vou me deparar com um enunciado grande, nesse caso não, ó. Então vamos lá. Qual a contribuição da disciplina Filosofia da Educação para a formação do educador? O que nós temos aqui? Alternativa A, atender à necessidade de organização do pensamento com vistas a um melhor desempenho didático-pedagógico, dominar o conhecimento historicamente produzido pela humanidade, visando uma cultura erudita, reunir informações sobre a existência humana para orientar a forma de organizar sua vida privada, contribuir para a solução prática exigidas pelo cotidiano, auxiliando na elaboração do planejamento escolar, e aí, ajudar o professor a identificar e interrogar os valores que estão subjacentes à ação e às concepções do humano. Então, pessoal, você leu a questão, leu as alternativas, né? Agora eu tenho esse desafio, né? Que você vá aos fóruns da sua disciplina, que tem lá com o seu professor, e você vai responder qual a alternativa correta. Mas a ideia não é você falar, é a B, é a C, é a D, é a E, é a A. E somente isso, né? Até porque isso você consegue chegar rapidamente, né? A ideia e que a proposta de aprendizado que nós temos aqui para essa atividade, para essa ideia de pensar o ENAD e pensar as questões, é você justificar as questões, as alternativas incorretas também, no sentido que justificar, mas justificar o que está incorreto, está errado, está errado. Essa é a ideia. Se a A está correta,
por que que a B está incorreta, a C, a D e a E? Elas estão incorretas por quê? Porque estão falando isso e não é assim, assim, assim. Ah, você jogou a C e a B e a B, a D e a E estão incorretas porque a fala isso e não é isso, a B fala isso e não é isso, a C fala isso. Então você vai justificar as incorretas também. Elas estão incorretas por quê? Qual a razão? Essa é uma forma muito boa de você aprender a analisar questões. E isso é importante também no seu desenvolvimento como docente, pedagogo, tá bom? Então, um abraço para vocês, bom trabalho, boa tarefa que vocês vão desenvolver, tá ok?